Bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos e para todas. Graças a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, por mais um dia de saúde que o nosso Deus tem nos concedido. Este dia ensolarado, um sol radiante, um brilho reluzente, é motivo de grande satisfação para conosco, motivo de grande gratidão da nossa parte para com o nosso Deus, pelo que Ele tem feito por nós e pelo que Ele ainda há de fazer enquanto aqui vivermos. Este dia oportuno, quero convidar os irmãos, as irmãs, para juntos fazermos mais uma meditação na Palavra de Deus. Vamos mergulhar mais uma vez dentro dos mandamentos de Deus. É de suma importância para conosco folhearmos, examinarmos a Bíblia para estarmos atentos a tudo quanto nosso Deus tem nos proposto. Quero convidar os irmãos e as irmãs para abrirmos nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 14, começando nossa leitura a partir do verso 22 em diante. A abordagem do nosso tema hoje é relacionada aos dízimos e às ofertas. Vamos examinar e reexaminar a Bíblia. Vamos ver o que verdadeiramente é dízimos e o que verdadeiramente são ofertas alçadas ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de desemprego, tempos de escassez de dinheiro, onde muitos e muitas estão sufocados e sufocadas com a situação financeira dos últimos tempos. Os nossos governantes contribuem para a miséria do nosso país, para a miséria dos pobres, sofredores, trabalhadores. Estamos vivendo aqueles últimos tempos em que o Senhor Jesus disse lá no Mateus 24 que haveria fome, peste, terremotos, doenças por todas as partes do mundo. Mas ainda não seria o fim. Então, meus irmãos, é uma questão um pouco delicada para nós, para aqueles, para aquelas que já estão habituadas em determinadas circunstâncias dentro das religiões, nas religiões dos aproveitadores, dos usurpadores, dos mercenários, assim como disse o Senhor Jesus. Por isso é de extrema importância para nós
meditarmos na palavra de Deus, para nós fazermos observações e buscarmos encontrar os erros dos homens aproveitadores, dos impostores, que usam as pessoas para prender dentro de religiões, dentro de rodas de doutrinas, para fazer lavagem cerebral e assim tirar o que as pessoas têm, para que eles prevaleçam de pé, para que eles obtenham status financeiros às custas dos pequenos e até de alguns grandes também que se aliam às suas projeções. Então, vamos meditar um pouco aqui no capítulo 14 de Deuteronômio, a partir do verso 22 em diante, que diz o título: Os dízimos para os serviços do Senhor. Olha que palavra bonita. Os dízimos para os serviços do Senhor. E não para os serviços dos homens, e nem para os serviços das mulheres. Como é importante nós lermos com atenção. Naquele tempo, a Bíblia nos relata em que aqueles homens que plantavam, que criavam, que colhiam, eles estavam colhendo, juntando em seus celeiros, enumerando suas criações de cabras, de vacas, de ovelhas, mas não estavam nem aí para as pessoas pobres que não tinham meio de sustentabilidade. As viúvas, os órfãos que não tinham pai nem mãe, aquelas pessoas estranhas que vinham visitar aquelas tendas e passavam dias ali. Muitas das vezes eles mesmos traziam seus alimentos para os dias em que eles iam passar ali, naquela cidade, dentro daquelas tendas. E muitas das vezes, quando acabava o alimento que eles traziam, eles dependiam daquele povo, do povo de Moisés, em que resgatou da terra do Egito, não é? Então, como ia passando o tempo, eles teriam que retornar suas terras. E pela distância das suas terras, eles teriam que levar alimentos ao retornar para se alimentarem no caminho. E era necessário que aquele povo, hebreus, o povo de Deus que foram resgatados da terra do Egito, assim compartilhassem com eles. Se juntavam ali homens, mulheres, e ali davam alimentos para que eles retornassem às suas terras e tivessem seu sustento até chegar às suas cidades, suas aldeias. Portanto, vamos dar prosseguimento no assunto. Então aqui estes homens que plantavam, que colhiam, muitas das vezes esqueciam das pessoas que não tinham, que não plantavam, não tinham terrenos, não tinham criação de cabras, nem de ovelhas, nem de vaca, e viviam humilhados por esses demais. Então nosso Deus Todo-Poderoso, vendo a situação daquelas pessoas,
Então ele chamou Moisés e disse: olha, Moisés, eu estou te dando mais uma ordenância. Estou te delegando mais um veredito que há de ser cumprido daqui para frente. E assim tu anunciarás a este povo, os que plantam, os que criam, e dirás a eles: que disse o Senhor, seu Deus: certamente darás os dízimos de tuas sementes, de toda novidade que tu colher do campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para ali fazer habitar o nome do Senhor teu Deus. Comerás os dízimos do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar em que o Senhor teu Deus escolher. E este dinheiro dá-lo-á por tudo o que desejar a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebidas fortes, qualquer coisa que pedir a tua alma. Come ali, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, ou da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas cidades, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, como é de suma importância para nós lermos e meditarmos com bastante atenção. Temos que termos uma clareza e uma observação temos que fazer em tudo o que lemos a respeito do nosso Deus. Como falei outrora, o que significa dízimos e ofertas alçadas? Nos dias de hoje, os mercenários e as mercenárias, homens que têm nomes de pastores, de pastoras, mulheres que têm nomes de pastoras, homens que têm nomes de bispos, de apóstolos, mulheres que têm nomes de bispas, usam de esconder esta parte da Bíblia. Como vocês sabem,
É difícil vocês verem um pastor abrindo a Bíblia neste livro para ler e para dar explicações para os irmãos e para as irmãs. Nisso vocês são testemunhos, são testemunhas. Eles não leem para que vocês e para que aqueles que visitam não tomem esse conhecimento e que não venham lhe indagar alguma coisa referente a esta questão. Então eles enganam as pessoas usando apenas um único livro, que já é bem conhecido, lido e relido, o qual vocês todos já sabem, eu sei. Eles utilizam apenas de Malaquias 3:10, para assim fazer lavagem cerebral na mente das pessoas, para que as pessoas estejam aptas apenas aquele capítulo e aquele versículo de Malaquias. Quando eles dizem: trazei à casa do tesouro todos os dízimos, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que assim haja mantimento na minha casa. Eles usam esta expressão para amedrontar as pessoas e esconde as partes mais essenciais. Mesmo neste livro, neste capítulo e neste versículo, é o Senhor nosso Deus que falava ali naquela época para com Moisés, para que Moisés assim falasse para aquele povo que foram resgatados da escravidão de Faraó. Quando Deus disse ali: trazei todos os dízimos do campo, das vacas, das ovelhas, das cabras, das uvas, das passas, do trigo, das ameixas, das maçãs, das amoras, de tudo quanto se plantava, trouxesse os frutos, né? De todo o leite, de todo o queijo que era feito, das ovelhas, das cabras, das vacas, novilhos, cordeiros, bodes ou cabritos, trouxessem esses dízimos para saciar a fome dos famintos, daquele povo que estavam ali, acampados com aquela tenda armada. E o tempo em que eles acampassem em um lugar, e se demorassem 1 ano, 2 anos ou 3, ali eles escolhessem um local para fazer habitar o nome do Senhor. Armavam uma tenda, ou seja, um barraco. Não sei se naquela época era barraco de lona ou era de palha, rodeado de madeiras, mas que era improvisado. E ali faziam uma tenda para ali cultuar ao Senhor teu Deus. Enquanto eles morassem e ali vivessem, cultuariam ao Senhor nosso Deus. Então, aqueles que plantavam e que criavam, esses cada dia Deus abençoava, cada ano Deus abençoava, crescia a sua produção das criações de cabras, de ovelhas, de vacas, e também Deus multiplicava suas plantações, os seus frutos. Repreendia os gafanhotos, os devoradores, para não devorar as lavouras, as plantações, né? Livrava suas plantações das pragas, dos fungos, para que os frutos saíssem bem e bons.
E assim Deus abençoava também na pecuária, seus campos, suas criações, para que as doenças não matassem suas vacas, suas cabras, suas ovelhas. E eles tinham em crescimento. Então muitos agiam como os mercenários, os quais Jesus falou, não é? A ganância, a ambição, a avareza de coração dominava as mentes deles. E esse povo, quanto mais as cabras produziam, as vacas produziam, as ovelhas produziam, mais eles enriqueciam e se ensoberbeciam, e assim negavam para muitos e para muitas. Assim também nas suas plantações. Negavam. Muitos estavam passando fome, as viúvas, os órfãos, aqueles levitas, né, que vinham para as suas cidades visitá-los, tinham suas necessidades e muitas das vezes sofriam, passavam necessidades, e esses tendo, não ofereciam, não usavam de hospitalidade. Por isso, o nosso Deus determinou-lhe que assim Moisés fizesse, e dissesse para aquele povo que deixassem a miséria, que deixassem a covardia e que olhassem para aquelas pessoas que tinham fome, que tinham sede, para que ajudassem na alimentação, para que saciassem também a fome daquelas pessoas. E assim o seu Deus, em troca, lhe daria multiplicação, multiplicaria sua criação, multiplicaria sua plantação, os seus frutos, seus grãos. Então, voltando à questão de Malaquias 3:10, os homens de hoje, que são aqueles mercenários que o Senhor Jesus disse que se levantariam na terra, eles usam do livro de Malaquias muitas das vezes para amedrontar as pessoas, com o intuito de prender as pessoas dentro das suas religiões e tirar delas seu sustento, para enriquecerem, e fazendo uma confusão nas mentes das pessoas, chamando dízimos de dinheiro, chamando ofertas de dinheiro. E as pessoas leitoras da Bíblia, pessoas maduras, com entendimento, leem, acompanham a leitura com eles e não conseguem parar para refletir, para enxergar onde está o erro. Deixam serem usadas para roubar a si mesmos e aprendem com facilidade a doutrina do roubo para ensinar outras pessoas também a roubarem a si mesmas e roubarem as outras pessoas, e não se dão conta do gravíssimo erro que estão cometendo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ler com bastante atenção. Vamos pedir a Deus discernimento, vamos pedir a Deus entendimento, sabedoria. Vamos clamar a misericórdia do nosso Deus, para não estarmos enganados por tantos e por tantas, para não estarmos enganando também a tantas pessoas, a tantos homens, a tantas mulheres, para que quando o Senhor Jesus vier no grande dia, para não nos apanhar naquele dia como ladrões, como mercenários, como mercenárias, para não sermos levados à condenação, a julgamento eterno.
Nós não temos tal necessidade. Desde o princípio da Bíblia, nos expressa a Bíblia que Deus disse a Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor do teu rosto comerás o teu alimento de cada dia, trabalhando, calejando as mãos, derramando o suor do teu rosto, se queimando no sol. Assim comerás um alimento digno e viverá dignamente, através do seu próprio esforço. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o livro de Malaquias está correto. A expressão do livro está corretíssima. Agora, as pessoas que se opõem a utilizar esse livro e usar de controvérsia, de contradição, para enganar as pessoas, para roubar as pessoas, é que não está correto. E nós estarmos ouvindo a estes tais pregadores, a estas tais pregadoras, e aceitarmos e concordarmos com este erro, com este engano, com esta mentira, é que não é importante para nós. Não nos faz bem algum. O único bem que nos traz, usando-nos assim, é de nós encaminharmos a nós mesmos a condenação eterna. Tomando-nos esta atitude, só nos leva à condenação. Qual de vocês, homens, quais de vocês, mulheres, querem um dia receber um não do Senhor Jesus? Quais de vocês, irmãos, quais de vocês, irmãs, querem que naquele grande dia o Senhor Jesus diga: apartai-vos de mim, malditos, malditas, vocês que praticaram a iniquidade? Será que há entre vocês, homens, vocês, mulheres, alguém que almeja ouvir naquele dia estas palavras com toda esta clareza? Eu acredito que não. Assim como eu também não quero, não almejo para mim. Portanto, irmãos e irmãs, é um alerta que eu estou fazendo a todos vocês, a todas vocês, para que saiais do engano, para que saiais do meio do roubo, para que não vos torneis também ladrões nem ladronas perante o nosso Deus, perante a humanidade. O Senhor Jesus disse que era mistério que surgisse escândalos, mas ai daquele e daquela por quem fosse projetados escândalos. Quando eu chamo os irmãos e as irmãs para uma correção, é porque é necessário que estejamos nos corrigindo a cada dia. A correção é a santa disciplina que vem de Deus e temos que adotá-la. Temos que corrigirmos a nós mesmos e corrigirmos também aos demais que estão em nossa volta, principalmente aqueles que se dizem ser santos e aquelas que se dizem serem santas. Mas os atos dos santos identificam quem são os santos, e os atos das santas identificam quem são as santas. Os atos dos ladrões identificam quem são os ladrões. Os atos das ladronas identificam quem são as ladronas. E eu creio que nenhum irmão, nenhuma irmã querem ser taxados como ladrões nem como ladronas.
Nem os irmãos querem serem taxados como mercenários, e nem as irmãs querem serem taxadas como mercenárias. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, presteis bem atenção nos tais pregadores, nas tais pregadoras, com a maneira com que eles se comportam, com que elas se comportam, a maneira com que eles manuseiam a Bíblia e com que elas manuseiam a Bíblia. A distorção que é feita, a maneira com que elas têm a facilidade de cauterizar as mentes das pessoas, de atrelar a mente das pessoas, o roubo, a maneira de tirar os bens que as pessoas têm, os bens que as pessoas têm, sem que elas percebam. Muitas das vezes nós estamos dispersos de nós mesmos. Muitas das vezes nós esquecemos de buscarmos a proteção do nosso Deus para buscarmos apenas enganos, palavras, prosélitos bonitos das bocas dos tais pregadores, das tais pregadoras, e nos enfeitiçam com tais pregações, como eu já falei agora, outrora. Eles e elas amedrontam as pessoas usando Malaquias, quando dizem: em que roubamos a ti, Senhor? Quando eles mencionam que o Senhor disse nos dízimos e nas ofertas. Aqueles homens, como outrora no início da leitura tenho falado, eles se tornaram mercenários, né, de si próprio. Como era que eles roubavam do Senhor? Eram negando. Eles roubavam ao Senhor nos dízimos, nas ofertas alçadas, negando ajuda para aqueles necessitados, para aquelas necessitadas. Todavia o Senhor disse: do tempo em que vocês começaram a criar ovelhas, vacas, cabras, do tempo em que vocês começaram a plantar trigo, cevadas, uvas, passas, cana, vocês têm me roubado. Vocês têm negado ajudas àqueles que sofrem com fome, àquelas que sofrem com fome. Vocês negam um pedaço de pão, vocês negam um copo de leite para um órfão que não tem pai, que não tem mãe. Vocês negam um pedaço de carne, um cacho de uva para aquelas viúvas que vivem só, que não têm com que se sustentar. Vocês negam um alimento para aqueles levitas que vêm visitar suas tendas, que necessitam de se alimentar. Vocês não olham para eles, só querem para vocês, como se vocês fossem exclusivos, como se vocês fossem unitários e não houvesse mais ninguém ao vosso redor. Por isso, todavia, vocês têm me roubado. É assim que eles roubavam a Deus. Desde quando começaram a criar e a produzir, a plantar e a colher, roubavam ao Senhor desta forma. Eles não roubavam a ninguém, porque eram deles mesmos. Eles criavam, Deus abençoava a sua criação. Eles plantavam, Deus abençoava seus campos, suas lavouras, seus frutos, seus grãos. Então eles roubavam a Deus, porque nem agradeciam ao Senhor nosso Deus pelos campos, pelas plantações, pelas colheitas, e nem agradeciam ao Senhor pela sua criação de vacas, de ovelhas, de cabras, pelas produções de cabritos, de cordeiros, de bezerros, de novilhas,
pela produção de leite, pela produção de queijo. Eles não agradeciam ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, leiam com bastante atenção, peçam entendimento, peçam discernimento ao nosso Deus. Hoje, esses trapaceiros, os charlatões que estão usando o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, hoje eles não armam tendas, né? Porque acabou essa modalidade, se modernizou o mundo. Então hoje não tem tendas. Hoje são construídos templos, salões, construídos com tijolos, com cimento, com barro, areia, né? Com pedras, com ferro. Mas os mercenários, os ladrões e salteadores, como disse o Senhor Jesus, estão utilizando a palavra de Deus para convidar pessoas, para enumerar seus salões, seus pavilhões, seus templos, para tirar das pessoas seu sustento, imputando às pessoas uma quantia, um valor já matematizado. Eles ainda dizem que tem que dar 10% do que tu possui, do que tu gajeia. Imaginemos nós. Vocês passam o dia inteiro no sol, sofrendo, calejando as mãos, sendo humilhados às vezes por patrões. Muitas das vezes quem tem alguma coisa para vender, tem algum comércio, ou alguma banca na feira, suando ali, se arriscando, vendo a qualquer momento o ladrão chegar e assaltar, ou até mesmo causar um latrocínio. Outros, como já falei, humilhados pelo patrão, outros humilhados pelos clientes, chegam, olham os seus produtos, muitas das vezes falam coisas que são desagradáveis. E vocês passam o dia todo suado para arrumar R$10, para arrumar 20, arrumar 30, outro arruma 50, outro arruma 100. E já com o pensamento em tirar os 10% para levar, para entregar ao tal cidadão ou a tal cidadã. Nas mentes de vocês, vocês têm por certo que Deus vai abençoar seus negócios e que vai acrescentar seus negócios. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, já tenho falado a muitos irmãos, muitas irmãs, mas muitos não têm parado para observar o que acontece no dia a dia. Muitos têm sofrido. Quantos já têm quebrado seus negócios por não ter recebido nenhuma bênção, senão maldição? Em vez de bênção, recebem maldição. O nosso Deus abençoa para que o homem venha progredir e não regredir. Onde é que está escrito? Dentro de Malaquias, dentro de Deuteronômio, dentro de outras referências da Bíblia, onde o nosso Deus disse que o homem ou uma mulher teria que dar 10% do que você possuía, ou 10% do seu salário, ou 10% daquilo que você ganha vendendo com tanto esmero? Onde é que está escrito? Será que teria um irmão, ou será que terá alguma irmã que consiga me provar, que consiga provar para o nosso Deus que está estabelecido esses 10% por Deus? Nem nas primícias, quando o nosso Deus falou com Moisés a respeito, nosso Deus não estipulou estes valores.
Então, meus amados, minhas amadas, que estejamos alerta, que estejamos atentos. Como disse o Senhor Jesus, vamos nos acautelarmos dos falsos profetas, desses ladrões, desses salteadores, para que eles não nos roubem, para que ele não nos conduza também ao roubo, para que eles não nos instruam ao roubo, para que não nos tornemos ladrões, ladronas, salteadores, salteadoras, mas para que nós sejamos seres humanos, para que sejamos humanos uns para com os outros, para que sejamos retos e retas, íntegros e íntegras diante do nosso Deus, para que sejamos recebidos pelo nosso Deus como homens fiéis, como mulheres fiéis, para que sejamos honrados pelo nosso Deus, para que sejamos honrados e honradas pelos homens na terra, pelas mulheres na terra, para que tenhamos valores diante das nações, diante da sociedade, diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus. O roubo não nos pertence, irmãos e irmãs. O mercenarismo não nos pertence. Não necessitamos de saltear ninguém. Voltando o Malaquias, lá o Senhor disse: fazei prova de mim, por vossa causa repreenderei o devorador. Abrirei janelas dos céus, derramarei sobre vós bênção tal sem medida, de onde vem maior abastança. Depois o Senhor diz: faça a prova de mim, e vê se eu te honro ou não te honro. Olha que palavras maravilhosas. Não posso nem chamar de promessa. Deus falou literalmente. Aqueles que dividissem o pão, seu alimento, aqueles que dividissem cabritos, cordeiros, novilhos, novilhas, para quem não tinha, aqueles que dividissem seu trigo, sua cevada, suas uvas, suas canas, todos os grãos, todos os frutos que colhessem do campo, dividissem com as viúvas, com os órfãos, com os famintos que estavam ali dentro daquelas cidades. O Senhor disse: eu repreenderei os gafanhotos para que não estraguem o vosso campo, vossas plantações. Repreenderei as doenças, as chagas, os fungos. Repreenderei a mortalidade para que não matem suas cabras, suas ovelhas, suas vacas. E vocês terão em abundância. Cabras, ovelhas, vacas terão em abundância. Cevadas, trigos, uvas, canas, todos os tipos de grãos que plantarem, vocês colherão em abundância. Como é maravilhoso, irmãos e irmãs. Como é maravilhoso nós ouvirmos do nosso Deus estas palavras, esta garantia, esta certeza de bênçãos. Mas será doído, irmãos e irmãs, será doído naquele grande dia o Senhor Jesus olhar olho no olho, tete a tete, e falar para esses: apartai-vos de mim, malditos, apartai-vos de mim, malditas, vocês que praticaram a iniquidade, porque eu não conheço a vocês. Será muito dolorido, muito amargurante, será muito triste para esses e para essas que ouvirem essas palavras do Senhor Jesus. Então, como vocês sabem, como eu sei, como o mundo sabe,
esses mercenários que usam o nome de pastores, essas mercenárias que usam o nome de pastoras, esses mercenários que usam nomes de padres, de freiras, de bispos, de papas, esses mercenários que usam nomes de anciãos, de apóstolos, e muitos que usam nomes de presbíteros, de diáconos, que se aliam, que apoiam aos demais, vivem de vida fácil, agem com facilidade a enganar as pessoas, ainda saem pelas portas, pelas praças, pelas localidades rurais, enganando as pessoas, convidando-as para suas religiões, para cultuarem em suas denominações, para se reunirem com eles. Muitas das vezes se reúnem em suas casas, mas com o mesmo intuito de enganá-las, de tragar o que elas têm, de aumentar os seus filactérios, de aumentar suas selagens, com o intuito de se enriquecerem, de amanhã, dia depois, o diácono querer ser presbítero, o presbítero querer ser pastor, e assim todos torcendo para que tudo dê certo, para que vivam bem às custas dos pobres coitados. Mas não sabendo eles, não sabendo elas, que no dia do julgamento todos pagarão um preço altíssimo, um preço exorbitante. Presteis bem atenção, meus irmãos, minhas irmãs, em tudo em que estamos lendo, em tudo em que estamos meditando. Voltemos aqui para o livro de Deuteronômio, no capítulo 14. Então o Senhor disse: certamente darás os dízimos de toda novidade que vocês colhem do campo, das suas vacas, das suas ovelhas, das suas cabras, do vinho, da bebida forte, de tudo quanto possuírem. Não é? Então ele disse: perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para ali fazer habitar o nome do Senhor teu Deus, comerás os dízimos das tuas cabras, das tuas ovelhas, das tuas vacas, e de tudo quanto colher do campo. Olha que maravilha! Então muitos desses aproveitadores, desses mercenários, desses ladrões salteadores, nos dias de hoje, quando nós vamos questionar a eles, eles querem lesar nossas mentes com mentiras, dissimuladamente falando. Muitos usam de dizer que na época não tinha dinheiro, por isso que tinha que ser os dízimos das ovelhas, das cabras, das vacas, né? Do trigo, da cevada, do coentro, cominho, hortelã e etc. Mas mentira, nós estamos lendo a Bíblia, estamos folheando, nós sabemos o que é que está escrito, o conteúdo que tem dentro. Aqui Deus disse: quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então colhe os dízimos dentro das tuas portas, e no lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali fazer habitar o teu nome, então come os dízimos e alegra-te tu e a tua casa, o marido, a mulher e seus filhos. Alegra-te, para que aprendam a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então agora o Senhor disse: pega esses dízimos
das tuas vacas, das tuas cabras, das tuas ovelhas e do que tu colheu do campo, e vende-os, pega o dinheiro, põe na tua mão, ou ata na tua mão, como diz algumas versões, e vai no lugar em que o Senhor teu Deus escolher para tu ir, tu vai, e com esse dinheiro tu compra tudo quanto desejar a tua alma. Compra vacas, cabras, ovelhas, vinho, bebidas fortes. Tudo quanto tua alma desejar, ou teu coração desejar, tu vai e compra com esse dinheiro. Mas não esqueças dos levitas, pois não tem parte nem herança alguma contigo. Não esqueça de alimentar a esses também. Não esqueça das viúvas, pois não têm maridos, necessitam de serem alimentadas. Não esqueça de alimentá-las também. Não esqueça dos órfãos, pois não tem pai, não tem quem dê sustento. Necessitam de serem sustentados e alimentados também. E eles comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Que maravilha, irmãos, nós recebermos um galardão desse do Senhor, nós recebermos um veredito desse do nosso Deus Todo-Poderoso, que abençoa os campos, que abençoa as lavouras, as criações. Que maravilha! Então, quando esses mercenários dizem para as pessoas que não tinham dinheiro na época, é mentira de Satanás, não é? Satanás usa deles para mentir, para enganar as pessoas. Aqui a Bíblia diz que já havia dinheiro, não é? Já havia dinheiro. Então o Senhor mandou vender os dízimos, pegar o dinheiro, colocar na mão, e no lugar em que o Senhor teu Deus escolhesse para ir naquele tempo, não sei se era armazém ou mercearia, mas o homem colhia do campo, vendia suas cabras, ovelhas, vacas, pegava o dinheiro, colocava na mão e ali orava ao Senhor Deus, pedia a Deus a direção, e no armazém ou na mercearia que Deus enviasse para que ele fosse, ele iria. Na fazenda em que Deus enviasse para que ele fosse comprar mais cabritos, comprar mais bezerros, comprar mais cordeirinhos, ele fosse ali e comprasse. Na mercearia que ele tivesse a necessidade de ir comprar mais sementes de trigo, cevadas ou outros tipos de hortaliças, então ele fosse ali e comprasse. Se quisesse comprar vinho ou bebida fortes, segundo a vontade de Deus, ele fosse e comprasse. E ali o Senhor teu Deus abençoaria. Então era assim, irmãos. Já tinha o dinheiro, e o dinheiro nunca foi dízimo, o dinheiro nunca será dízimo. O dinheiro nunca foi oferta e nunca será oferta. O dinheiro será sempre dinheiro. E os dízimos serão sempre dízimos. As ofertas serão sempre ofertas. Mas se alguém perguntasse, mas o que é oferta? O que são as ofertas? O que eram as ofertas? A Bíblia diz que tinha vários tipos de ofertas. Tinha oferta que era para o sacrifício, era um cordeiro, era um cabrito ou era um bezerro. Quando o homem ia para fazer aquele holocausto no propiciatório, para alguma cura, levava aquela oferta ao sacerdote, aquele cabrito ou um cordeiro ou um bezerro para ser sacrificado em prol
daquela pessoa, e ali era feito o sacrifício. E tinha outras ofertas que eram alçadas, que os homens ofereciam aos sacerdotes. Era também um sacrifício em agradecimento a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias. Eram ofertas valorosas. Eram vacas, eram bois, eram cordeiros, eram bodes, cabras, que levavam e ofereciam aos sacerdotes para Deus, em retribuição às bênçãos que Deus dava para aquele povo. Tinha aquelas ofertas em joias valorosas que os homens que tinham poder aquisitivo levavam e ofereciam aquela peça de ouro para aqueles sacerdotes. E ali alçava um valor e recebia e guardava no tesouro também, para que quando chegasse um tempo de uma necessidade, aquele sacerdote vendesse aquela oferta por certo valor e ali suprisse as necessidades, tanto dele quanto dos demais que estavam em sua volta. Eram essas ofertas. Mas, o que quero dizer com isso? Nos dias de hoje, esses mercenários e essas mercenárias, eles usam e abusam das pessoas e insistem em cegar as mentes e os olhos, dizendo e insistindo em dizer que dinheiro é dízimo, que oferta é dinheiro. Interessante. Quando o Senhor Jesus estava com seus discípulos, em uma certa parte da Bíblia, a Bíblia nos revela que os fariseus chegaram ali dizendo que eram homens bons, que eram homens santos, que guardavam os mandamentos de Deus, que faziam a vontade de Deus. E eles disseram: nós guardamos os mandamentos de Deus, a lei de Moisés, nós dizimamos o endro, o coentro, o cominho, a hortelã. E Jesus disse: olha, fazeis todas estas coisas, mas a mais importante vocês não fazem, que era o amor, irmãos, que era amar as pessoas, que é o que esses mercenários não fazem, que é o que essas mercenárias não fazem, que é o que esses ladrões e salteadores não fazem. Se eles amassem, se elas amassem os fiéis, os membros das suas religiões, não enganariam, não criavam esta confusão nas mentes das pessoas, não obrigavam as pessoas a cauterizarem suas mentes com mentiras, com engano, e não instruía as pessoas a serem ladrões, serem ladronas, roubar de si mesmo e roubar de outras pessoas, e não conduziria as pessoas a se dirigirem a outras casas, a aldeias, a praças, a bairros, a localidades rurais, para incentivar as pessoas a virem para os seus redios do engano, seus redios do roubo, da mentira. Eles falariam a verdade. Eles diriam que dinheiro é dinheiro, que dízimo é dízimo, que oferta é oferta. E não cegariam as pessoas. E abririam as Bíblias, principalmente nesse livro, qual nós estamos lendo, no livro de Deuteronômio, para mostrar essa grande verdade. E explicariam de forma correta e justa o que se relata no livro de Malaquias, de forma explícita, para que os irmãos e as irmãs não estivessem enganados nem enganando a ninguém. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Que de hoje em diante, meus irmãos, minhas irmãs, todos vocês presteis atenção
Leiam com bastante atenção, leiam com sabedoria, com discernimento, com entendimento. Isso é agradável ao nosso Deus. Vamos só corrigir um pouco também, aproveitando o ensejo, vamos corrigir um pouco do livro de Gênesis, no capítulo 14 de Gênesis, né? É de suma importância para nós também lermos este livro. Onde muitos por aí têm tropeçado nesta leitura também, induzidos pelos mercenários, e como muitos mercenários têm induzido muitas pessoas, têm enganado muitas pessoas neste livro, fazendo leituras sem pé, sem cabeça, sem meditar, sem refletir no que está lendo. Eu estou falando aqui a respeito de Abraão. É uma referência também para nós. Onde diz aqui, a partir do versículo de número 20, né? Já no último tópico, que diz assim: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos, teus adversários nas tuas mãos. Melquisedeque dizendo para Abraão, não é? É uma história muito linda. Aqui fala-se de um resgate, não é? Como todos vocês já leram e conhecem essa história. Aqui a história refere-se a uma batalha que teve Abraão com seus amigos e mais 300 e algumas pessoas que Abraão convidou para batalhar contra aqueles reis, né? Aqueles homens tinham tomado os bens de Ló, seu sobrinho, tinham tomado seu povo, tinham tomado os bens ali do rei de Sodoma também. Então, quando Abraão ficou sabendo, logo Abraão se projetou para lutar, para defender aquele povo, para defender o seu sobrinho Ló e sua família, e tomar de volta os seus bens. Então vamos corrigir aqui mais um equívoco da parte do escritor. Até a frase é fora de órbita, né? Aqui diz, vamos voltar aqui ao verso 19. E disse: E abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, disse Melquisedeque. Depois que Abraão lutou, que estava cansado, foi descansar, chegou Melquisedeque com pão e vinho, né? Para oferecer ali a Abraão, para saciar sua fome. Então disse essas palavras a Abraão. Então disse: Pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Oh, que maravilha, irmãos e irmãs. Agora diz aqui o escritor, equivocadamente: E de tudo deu Abraão o dízimo. Até a frase está incorreta, não é? A Bíblia relata os dízimos. Na época, Deus ainda não tinha estipulado esse veredito dos dízimos das ofertas. A única pessoa que a Bíblia nos relata em que Deus delegou esse veredito foi a Moisés. Então aqui no verso de número 21 diz: E disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me apenas as pessoas, e os bens ficarão para você, ou ficarão contigo, como diz algumas versões. Mas Abraão lhe respondendo disse-lhes:
Levanto as mãos ao Senhor, Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que é teu. E que te pertence, e nem um fio de cabelo, e nem uma correia de uma sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, a parte que toca aos homens, Aré, Escol e Maré, que foram comigo, esses que tomem seu quinhão. Então, meus amados, minhas amadas, só para tirar mais um engano também, né? De muitos instrutores que por aí, às vezes se equivocam e querem tornar as pessoas equivocadas também. Então, a Bíblia está dizendo que Abraão dizimou de tudo que aqueles homens já tinham dizimado daquele rei e também de Ló, seu sobrinho. Assim como eles tomaram todos os bens de Ló e tomaram os bens daquele rei de Sodoma, assim Abraão com seus amigos lutaram, derrotaram aqueles homens, tomaram novamente os bens, dizimaram tudo quanto eram deles, né, do seu sobrinho e daquele rei. Então, ao terminar esta batalha, a Bíblia diz que aquele rei de Sodoma, né, se dirigiu a Abraão. Antes, né, o sacerdote Melquisedeque, que era sacerdote de Deus, veio trazer alimento para Abraão, para que ele se alimentasse e se tornasse forte novamente. Trouxe vinho, trouxe pão, ali ele se alimentou, né? Então, mais à frente, a Bíblia diz aqui que aquele rei, para gratificar a Abraão por ter tomado de volta os seus bens, por ter dizimado de tudo que aqueles homens tinham tomado deles, a palavra dizimar que diz aqui é quando o homem dizimou, tomou tudo daqueles homens maus e foi devolver a quem lhe pertencia, né? Dizimou, tomou seus pertences e devolveu novamente para seus donos. Então, aqui diz que o rei disse: olha, Abraão, eu quero que você me devolva apenas os homens e as mulheres, e toda a minha riqueza fica para você. Abraão, imediatamente, a Bíblia diz que levantando as mãos para os céus, agradeceu a Deus e disse: em nome do Altíssimo, que possui os céus e a terra, nada quero do que lhe pertence, nem um fio de cabelo seu, nem uma correia de sandálias. E juro a você que nada quero, para que amanhã você não diga: eu enriqueci Abraão, né? Então Abraão disse: quero apenas aquilo que os rapazes consumiram, só esta parte, esse gasto. Mas tudo, se você quiser dar para a parte, para aqueles rapazes que lutaram comigo, você dê para eles, mas que eles mesmos escolham a parte em que lhe pertence. Então, meus amados, minhas amadas, façam menção de ler estas palavras, façam menção de ler esses ensinamentos, porque é de suma importância para nós. Então, Abraão aqui não fez o que muitos dizem por aí. Abraão não deu aqui nada como dízimo, como dizem os mercenários, nem as mercenárias. Tudo aquilo que foi dizimado, foi tomado por aqueles homens que tomaram de Ló seus bens, tomaram daquele rei tudo que eles possuíam, tomaram seus escravos, suas escravas, seus animais. Abraão lutou, derrotou aqueles homens, dizimou tudo deles, tomou tudo deles de volta e devolveu a Ló o que era de Ló e devolveu aquele rei o que era do rei. É muito pelo contrário. Quem ofereceu
nos dízimos foi o rei, a Abraão. E Abraão rejeitou. É o contrário. Por isso que não devemos estarmos caindo em contradições, em pregações enganosas. É muito bom nós corrigirmos. Foi o contrário. O rei é que ofereceu a Abraão. E Abraão rejeitou a sua oferta, deixando que aqueles 3 homens que foram com ele para a batalha, que escolhesse a parte que tocasse a eles. Graças a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus nos ensina as coisas corretas como elas são. A verdade como ela é. Graças a Deus por isso. Até aqui o Senhor tem me concedido, graças a Deus, visão, tem me concedido entendimento, discernimento nas suas palavras. E eu sei que Ele faz o mesmo com vocês. Basta que cada um de vocês deem ouvidos aos seus ensinamentos e que leiam buscando sabedoria, buscando entendimento, buscando discernimento no Senhor. E assim Ele dá, não é? A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, busque em Deus, que Ele dá e não lança em rosto. Eu quero usar aqui mais um pouco da Bíblia, uma referência, irmãos, com as mesmas características, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, não é? A partir do versículo 32 em diante. É de suma importância para nós estarmos atentos. Aqui o título diz: A Comunidade Cristã. Eu coloquei aqui a partilha dos bens, Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, a partir do versículo 32, que diz assim: E da multidão dos que creiam em um coração e a alma, ninguém considerava-se exclusivamente sua, e nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam-as e traziam dos valores correspondentes e despejavam aos pés dos apóstolos. E então se distribuía a qualquer um à medida em que tinha necessidade. Até aqui para a nossa meditação, para um complemento desta verdade. Então nós estamos vendo aqui no tempo da igreja primitiva. Mais uma vez, a Bíblia nos diz que aquelas pessoas que possuíam fazendas, que possuíam casas, e que por amor a Jesus olhavam as necessidades daquelas outras pessoas que estavam ali, né, famintas, né, sedentas, até necessitando de uma roupa, de um calçado. Eles vendiam as propriedades e levavam o valor pelo qual recebia da venda e entregava aos apóstolos. E ali eles, Pedro tomando a frente por ser o representante deles, escolhia homens cheios de oração, cheios do Espírito Santo de Deus, e faziam a partilha.
aquele homem que vendia ou aquela mulher que vendia propriedade, Pedro tirava a parte dela e a outra parte dividia com aquelas pessoas que não tinham nada. Cada um Pedro dava segundo a sua necessidade. Conversava com as pessoas sabiamente e as pessoas contavam o que estavam precisando. Então eles faziam ali uma análise, estipulavam um valor de acordo com aquela necessidade, então passava aquele valor para aquelas pessoas, para que elas suprissem as suas necessidades. E assim Deus ia abençoando. Então veja a diferença para os dias de hoje. Ali Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, os demais, nenhum, nunca precisaram, irmãos, enganar ninguém. Nunca precisaram e nem nunca foram instruídos por Jesus nem por Deus para estarem alugando casas ou alugando salões para juntar pessoas para tirarem o que elas tinham. Muito pelo contrário. Jesus instruiu a eles dizendo: aquele que tiver alimento divida com aquele que não tem. Aquele que tiver 2 roupas, dê uma para o que não tem. Aquele que tiver 2 sandálias, dê uma para aquele que não tem. E assim sucessivamente. Então vejamos, irmãos e irmãs, a diferença das obras de Deus para as obras dos mercenários, para as obras dos ladrões, dos salteadores, para as obras das mercenárias, das ladronas, das salteadoras. Vejamos que diferença, não é? Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, leiam com bastante atenção, façam menção de conhecer a palavra de Deus como ela é e façam menção de pregar para as pessoas a verdade como ela é, e não com distorção, e não com acréscimos, com invenções, porque isso é desagradável a Deus e só tornará a condenação, só trará o julgamento eterno para os que assim praticam. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que fiqueis bem claro que os dízimos são dízimos, que dinheiro é dinheiro, que ofertas são ofertas. Procurem a partir de hoje tirar esse engano das mentes de vocês, se assim vocês concordam com muitos por aí, por estarem habituados em cultos, em reuniões, a ouvirem e também a praticarem tais obras, instruídos por estes homens, por essas mulheres. Não queiram a partir de hoje mais serem contribuintes da morte. Não queiram a partir de hoje serem mais contribuintes da condenação de ninguém, e muito menos das de vocês. Procurem um caminho de santidade. Procurem andar na luz, porque a verdade é a luz, a verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Faço isso, irmãos, porque Deus me ama, porque Jesus me ama, e assim eu sei que ama a todos vocês e a todas vocês. E Ele quer nos amar eternamente, e quer que nós nos amemos também uns aos outros. Quer que nós venhamos amar as pessoas que estão em nossa volta. Ele já nos deu a garantia de vida eterna, já construiu moradas para todos nós nos céus, mas também Deus já construiu lago de fogo, abismo, para ser destruído com fogo e enxofre, para os mercenários, para as mercenárias, para os ladrões, para os salteadores, para as ladronas, para as salteadoras. Então, meus irmãos, minhas irmãs, foi este o tema de hoje. Graças a Deus por esta oportunidade.
Que o Senhor nosso Deus nos conceda mais dias e dias, mais meses e meses, mais anos e anos nesta terra, para que possamos estarmos avivados, para que possamos estarmos arraigados em Tuas palavras, em Teus mandamentos, para que possamos estarmos arraigados em nosso Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus. Para que este mal não esteja implantado sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, mas para que a verdade, para que a vida, para que a eternidade esteja implantada sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Que o nosso Deus nos conceda este restante de dia de paz, de saúde, de vida, de sabedoria, de entendimento, de bênçãos e de vitórias. Em nome de Jesus.